hold him down. This is why you don't do drugs, kids. It ain't about drugs, bro. You understand Yeah, that? you don't gotta. Nego Drama. Fala galera, beleza? Sou o Gustavo Barros, aluno do segundo ano B do Dr. Carlos de Campos, e no segundo B, juntamente com os professores Caio e Vanderlei de Sociologia e Português, estamos fazendo um trabalho sobre um documentário sobre o preconceito e a intolerância, voltado mais para a parte do racismo, onde nós pegamos o imaginário social do Dr. Carlos de Campos e transformamos tudo num documentário. Então espero que vocês gostem do documentário e fiquem aí. Eu acho que seria interessantíssimo, porque infelizmente na nossa sociedade ainda está inculcado algumas questões racistas. Eu acho que isso dentro da escola deveria ser melhor conversado para não ter mais esse tipo de situação. Acho que sim, isso é uma coisa de ética, eu acho, principalmente. Apesar de na geografia estudar sobre a história deles, eu acho que a matéria sobre isso seria bom para falar sobre o respeito a eles. Sim, deveria sim, na minha opinião. Existe muito racismo na escola. Umas piadas leves, assim, mas que deveria ser tratado muito sério da escola. Sim, deveria. E já passou do tempo também, né? De tanto ocorrido que está acontecendo sobre isso, de racismo aqui no Brasil, já devia falar sobre mais. Acho importante, acho necessário. Muito necessário mesmo. Sim, eu acho que esse assunto tem que ser mais falado. Sim, particularmente, até por ser professor da área de humanas, eu acredito que não há necessidade em si de criar um componente curricular específico para isso, porque, de certa forma, se a gente seguir o currículo, a nova BNCC, ela já traz em si a própria questão das competências gerais da BNCC, já permite que a gente discuta esse tema e outros relacionados à questão da igualdade e ao combate ao preconceito de forma ampla. Então, o que eu vejo assim não é a necessidade de criar um componente curricular para tal, mas sim implementar o que já existe na nossa legislação. Sim, eu acredito sim. Não só na questão da cor ou da etnia, mas sim no contexto religioso também. Eu acho que é uma situação assim, muito importante que deve ser tratada. Olha, eu acredito que não deveria haver essa disciplina se as pessoas já tivessem entendido que o Brasil, como é miscigenado, é um país que recebe tantas pessoas de tantos lugares, essa questão não deveria ser discutida, mas discutida novamente sempre, né? Que não deveria haver o preconceito, mas já que ele há e a gente sabe que existe, acredito sim que seria interessante que tivéssemos dentro da grade curricular uma disciplina que tratasse do assunto. Obviamente racista, apesar de eu ser criada numa família negra, eles mesmos usam esses... Eu acho que assim, quando negros se chamam dessas coisas, eu não acho que seja racismo, mas quando brancos chamam negros desses ditados populares, eu acho que seja racismo, porque a minha família é negra e eles costumam ter esse tipo de apelido, mas eu nunca chamei eles disso, que eu acho meio ofensivo, porque ninguém nunca falou isso pra mim. É um preconceito, porque tem até alguns trocadilhos que só os negros podem falar. Por exemplo, lá fora, lá em outros países, tem alguns trocadilhos que só os negros podem falar. Se flutuam preto, negro, coisas assim. Eu não concordo. Pode esse tipo de Eu acredito que isso é herança de uma época racista, onde a escravidão era legalizada no país, escancarada,
e que são vícios de linguagem que a gente tem que sim lutar contra, sim tentar reverter o caráter dessas palavras ligadas a algo pejorativo. Eu acho de muita maldade. Eu acho que tem brincadeiras que fazem, que soam como brincadeira. Eu cresci vendo isso como brincadeira. E hoje eu já penso diferente, né? Eu sou uma mulher madura, eu já penso que isso é uma brincadeira de mau gosto, que chateia a outra pessoa. E não é bacana ter esse tipo de vocabulário, né? Esse tipo de brincadeira. E a criança precisa o quê? Ter uma noção disso. Alguém precisa ter um ensinamento, né? Porque a criança cresce, como eu, como uma brincadeira. Mas, na verdade, é algo que traz tristeza e constrangimento para o outro. Eu acho que são ditados que já vêm de muito lá de trás, né? Então, são ditados que o pessoal já acostuma como sendo certo, mesmo que não é certo utilizar esses termos. Mas é uma coisa muito cultural, muito lá de trás e que veio sendo passado como algo normal. Então as pessoas se acostumam com uma coisa que está errada. Eu não concordo, mas é muito utilizado ainda esses termos. Olha, até então, até conhecer a fundo, eu não levava assim tão a sério como algo negativo. Mas a partir do momento que você vai conhecendo, vai pesquisando, vai estudando sobre, né, os significados, eu acredito que é ruim sim. Na sua opinião, o que você acha sobre ditados que usam o negro como algo ruim? Uma coisa tá preto, criado no... Acho isso muito ruim, deveria até parar, porque isso forma um racismo muito grande. Para algumas pessoas são normais, né? Isso não é. Esses citados, assim, são muito ruins, porque tipo, fica uma versão má de alguma pessoa negra ou alguma pessoa morena, no caso. Sim, são que a questão do preconceito que se expressa através de fala, através de coisas que para muitos é algo sutil. Isso, acredito que há uma necessidade de se discutir e desconstruir e muitas vezes até ressignificar esses ditados. Tem a canção de um rapper negro paulista, o Rincon Sapiência, que ele utiliza justamente esse ditado, a coisa tá preta, mas para ressignificar isso e demonstrar que a gente pode, sim, se apropriar e desconstruir o que tem no nosso imaginário. Ele vai construindo uma narrativa na sua canção, mostrando que, igual no refrão, a coisa tá preta, olha que legal. Então ele vai mostrando que, ao contrário do que esses ditados eles querem passar uma visão de algo ruim, algo que não tem valor, de mostrar o seu valor e a gente sempre problematizar e questionar essas falas e apontar o racismo existente nesses ditados. O que acontece é que isso já entrou na mente das pessoas como uma coisa aceitável, né? E com o passar do tempo, isso passou a ser questionado. Aceitar esse tipo de coisa é aceitar o preconceito. Então, que se deixe de usar esses ditados, porque realmente eles deixaram, eles deveriam ter parado já de serem mencionados há algum tempo. Não cabe mais na sociedade que a gente vive, né? Que a gente tem que discutir outras situações. E esses ditados já não cabem na sociedade que a gente vive hoje. Eu acho que ainda existe muito racismo, mesmo que embutido dentro do Brasil. Na minha opinião, se com democracia racial você está dizendo que é um país que faz diferença de raças ao levar em conta a democracia, sim, nós temos a maioria da população negra e a minoria da população negra no Congresso. Então, os habitantes parlamentares e políticos brasileiros, em sua maioria, são brancos, e a maioria da população brasileira negra ou mestiça. O Brasil é muito racista. Ele é demais, e está longe de melhorar. Não acho não. Que é pacífico hoje em dia não mais, mas tem uma igualdade um pouco maior do que antigamente.
Nem tanto quanto possível. Eu acho que é muito mais que lá fora, como, principalmente nos Estados Unidos, que é muito racista, mas como aqui a gente sempre foi acostumado com vários tipos de cultura e de raças, é muito menos racismo do que lá fora. É claro que poderia ser bem menos do que mas acho que não tanto. Eu acho que não explicitamente, mas se a gente for olhar, a maioria tem, não como, por exemplo, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, a gente tem muito bairro que a maioria são negros, bairros que discriminam negros porque eles não são, vamos se dizer assim, normais verem negros nesses bairros, e a classe social é totalmente diferente. Se você for olhar as pesquisas, a maioria dos bairros de periferia são negros e pobres. Já quando os bairros de classe alta, média, eles são brancos, ricos e que não se encontra muitos negros no cotidiano deles. Jamais. Não é uma igualdade. Não tem uma democracia racial no Brasil. É muito antidemocrático tudo no Brasil com relação ao racismo, com relação à desigualdade das pessoas, com relação à cor. Então, não. Tipo, que, vamos supor, falar um pouco de uma faculdade. Tipo, aluno negro sempre estudou numa escola pública, tá ligado? Enquanto um branco estuda numa escola particular, que tem condição de pagar, alguma coisa do tipo. Não. Quando nós temos morte a gente vê que o negro, ele é perseguido até por furto de bicicleta, que foi ele que praticou, ou quando alguém, um LGBT também, que acaba entrando na questão, né? Se a gente discute preconceito, a gente tem que discutir também a situação dessas pessoas. E a gente vê que elas são mortas, que colocam fogo em travesti, esse tipo de coisa que não deveria acontecer, mas acontece, a gente vê que não é assim, que não é democracia, que o Brasil é muito preconceituoso. E piorou, né? A situação piorou bastante. Não tem uma democracia, tem uma divisão de classes, de cores muito grande. Não acho. Você acha o Brasil uma democracia racial, que é a igualdade entre brancos e negros? Sim, com certeza, sim. Infelizmente, é algo que assim é construído, algumas pessoas chegam até a acreditar nisso, mas o que nós temos no país é um racismo estrutural velado, onde diversos dados apontam que não há essa igualdade, mas ainda tem pessoas que, através do senso comum e de falácias, tentam justificar essa existência que, quando a gente vai observar na prática, não existe, porque é explícito que há grupos que têm privilégios e outros que não têm, não só não têm privilégios, mas acabam sofrendo muito mais pela questão da cor da pele. Eu acho que de justiça, eu acho que tem que ter protestos mesmo, né? Porque, infelizmente, assim, eu já vivi um pouco isso, porque a família do meu ex-marido, do pai da minha filha, é uma família de negros e, infelizmente, a minha filha passou por alguns constrangimentos, assim, de ser chamada de marrom bombom, de neguinha, entendeu? Então eu acho que sim, tem que ir à luta e tem que acabar com esse tipo de constrangimento do racismo. É um sentimento muito ruim, de tristeza, de desamparo, né? Eu vejo que o pobre, favelado, ele está desamparado,
sabe? Ele é visto como suspeito, como bandido, e na verdade são jovens, né? São abordados de uma maneira agressiva. E isso também está longe de melhorar nas periferias aqui do nosso país. Então, eu acho que esses protestos é bem útil, na verdade, para ver que os negros têm opção de fala. Acho essencial, porque isso ajuda muito. Eles entenderem os dois lados. Se a pessoa morreu injustamente, por exemplo, uma bala perdida, ou só pelo motivo de ser negra, eu acho que um protesto é a coisa certa a se fazer, mas não um protesto acima do limite de começar a destruir as coisas. Um protesto civilizado. O sentimento que eu sinto sobre o protesto? Eu poderia dizer orgulho, mas eu não posso dizer orgulho porque eu não sou da comunidade deles, mas eu sinto como se nem tudo estivesse perdido e ainda existem pessoas que lutam pelo certo. Olha, o meu sentimento é de tristeza, porque eu até entendo, a luta ela é válida, tem que ter sim a conscientização, mas às vezes o protesto ele acaba sendo várias vezes violento e atingindo a cidade num todo. Então eu acho que no contexto de luta a gente tem que parar e analisar a forma que está lutando. Muitas vezes eu acho que não é correto. É de tristeza, porque como eu trabalho com muitos meninos e meninas que não são brancos, né? A gente vê que a maioria, vamos dizer assim, é descendente de negro. E há essa tendência a imaginar que eles são, que tem a tendência para o crime, que tem a tendência para fazer mal feito. Então, eu acredito que isso não deveria ser. Eles deveriam ter tantas oportunidades quanto qualquer jovem loiro de olho azul. Então eu fico entristecida, porque a gente sabe que o risco de ser perseguido pela polícia ou por gangues e etc. é maior para esses meninos e meninas. Acho super válido que tenha um protesto, até porque quando tem problemas quando tem mortes, na maioria das vezes é o jovem negro, preto, e as pessoas têm que realmente protestar para ver se isso melhora. Não vai melhorar muito, mas já é uma forma de não aceitar aquilo que aconteceu. Fico muito triste, né? Porque poderia ser alguém da minha família ou um conhecido, fico muito triste. Eu fico triste, mas eu acho que tem que ser discutido mesmo, porque a maioria das vezes isso acontece, né? O jovem negro, ele é visto como um bandido, assim, tem que fazer alguma coisa, não protestar assim, queimando as coisas, estragando ônibus, essas coisas, mas eu acho que tem que ter uma conversa, assim, pra resolver, né? É muito triste, né? Por causa do preconceito, aí vai fazer o protesto, né? Assim, talvez eu me pergunto até quando isso. E infelizmente é algo que é rotina e muitas vezes quando eu vejo talvez um protesto desse, eu falo, é pouco pelo que uma vida representa, pelo que a gente vê acontecendo a gente poderia colocar aí até séculos, e não há uma mudança real de fato. Então, às vezes eu penso que o protesto, a movimentação de pessoas deveria ser algo, nem sei assim como falar, mas nós precisaríamos nos mobilizar e nos organizar enquanto sociedade para que tenha o fim isso, não só quando acontece algo as pessoas se manifestarem, protestarem, mas
pensar em políticas públicas de fato e numa organização da sociedade para que esse tipo de situação não exista? Em relação a bala perdida, essas coisas assim, não acredito que seja algo relacionado ao racismo exato, porque o branco também pode morrer também de bala perdida, isso aí é normal, isso aí a gente vê no dia a dia. Mas tem a intenção e tem o fato ocorrido no acaso, no ali. Então, cara, eu fico triste em saber disso, né? Porque é mais um negro que se foi, no meio de tantos que já se foram, então eu me sinto triste. E eu acredito que a vida é assim, é o que a gente vive. Então, podemos mudar, podemos, talvez demore mais 300 anos, 400 anos, como foi atrás, para que tivesse toda a forma como estamos a viver hoje. Então, acredito que do dia a dia acontece, né? Do dia a dia. Então, a gente não pode evitar essas coisas, mas podemos auxiliar de alguma forma. Eu acho muito válido quando as pessoas saem em protesto em defesa da vida de um jovem de periferia, seja branco ou negro, porque não é porque eles estão em um lugar menos privilegiado que eles merecem menos ou que a vida dele menos importa. Sendo assim, eu acho que a gente devia buscar soluções para isso, para que isso não seja recorrente na nossa sociedade, apesar de ser ultimamente. Mas eu não acho que porque a pessoa é menos de origem pobre ou mora em periferia que ela seja menos importante que alguém rico, branco e burguês. Eu não curto quando eu protesto, é muito violento, quando quebram coisas, vandalizam casas, carros, janelas, roubam até, em algumas vezes. Tem pessoas que vão lá, não é nem pelo protesto, mas sim porque ou tá indo por incentivo a alguém, ou está indo lá só para roubar, fazer arrastão. E quem realmente está preocupado é a família, principalmente os pais e irmãos. É isso que eu acho. É complicado, porque nem aparece no jornal isso, nem nada. As pessoas fazem protesto e acaba resolvendo em nada isso. Aí só acaba sendo mais um, como eles falam. O sentimento é de tristeza. Eu sou mais um entre milhares de pessoas negras que moram na favela ou coisas do tipo. E quando acontece isso, você pensa que pode ser com você amanhã ou depois. O negro, por ser negro, eu acho que a forma de protesto teria que ser no geral, né? Tanto o negro quanto o branco. Só que nós, negros, somos mais prejudicados, porque a maioria mora na periferia, não tem a oportunidade que uma pessoa branca tem, né? Eu me sinto triste, fico chateada de ver um protesto, porque aconteceu isso com o negro, na maioria das vezes é com o negro. Gostaria que nós não tivéssemos essa diferença, né? Não só por ser negro, nós sofremos preconceito por tudo, não só por eu ser negro, mas até mesmo você sofre por ser branco. Tem preconceitos de várias maneiras. Sofre por morar na periferia, sofre por não ter condições. Eu mesmo vim de uma classe miserável, não pobre, miserável mesmo. Sofri muito preconceito, morei na periferia, mas hoje, graças a Deus, né, consegui bem tarde, mas consegui. Tô assim, num patamar igual a muitos outros, mas demorou mais do que para uma outra pessoa. Então eu ainda me sinto triste com esses acontecimentos. Que nós estamos no século XXI. Não era para acontecer mais isso, né? Bom, primeiro que a polícia não deveria
não está para matar, né? Não deveria estar nas periferias para matar, assim como ela não está nos bairros nobres para matar, né? A atuação da polícia se diferencia também com um recorte econômico. E esse recorte ele é mais inflamado ao trazer para as questões raciais. Então, jovens pobres, pretos, periféricos morrem estatisticamente muito mais, e isso é um absurdo. Ainda mais vindo de uma instituição do Estado que deveria defender, como a polícia deveria defender a população. Primeiro, levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram alguns desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei com isso. Agora, estão me levando. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.